Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada FANUC. Na aula hoje, a aula 5 do 11, de 11 aulas, né? Teremos como você faz desvio no programa. Você faz saltos condicionais e incondicionais. E looping, você vai fazer um ciclo repetitivo dentro do programa, com poucas sentenças, você faz repetir inúmeras vezes a mesma coisa, quantas vezes você quiser, estando fazendo parametrizado, né? No fim do vídeo você vai ter um exemplo muito bom, muito rico em informação, né, sobre a aplicação do loop. Nós vamos ter uma fábrica de disco de freio, por exemplo, que tem uma série de discos. Com um programa só você executa todos os discos da sua fábrica. E aí você vai parametrizar através de loop a furação dos discos. Então veja aí no final do vídeo esse exemplo. Tá? Se você não está inscrito no canal ainda, junte-se a nós, se inscreva. Normalmente tem aqui nesse cantinho um logotipo, clica aí, você está se inscrevendo. Se não tiver, junto com a descrição do vídeo, um pouco abaixo na página do YouTube, tem lá inscreva-se. Clica lá e você vai estar inscrito automaticamente. Clica no sininho também para poder receber as notificações de novos vídeos. Aí você faz a opção de assistir ou não. E não deixe de dar seu like. Isso incentiva a gente a continuar com esse trabalho voluntário, sem interesse nenhum financeiro. Basta sentir que está sendo bem aproveitado pelos senhores, tá bom? Meu objetivo principal é esse, tá? Obrigado, um abraço a todos. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquina CNC FANUC. Bom, este aqui é o currículo do curso completo, né? São 11 aulas, né? Já fizemos até a aula 4 e esta aula seria a aula 5. Operadores comparativos, desvios condicionais e incondicionais, repetições usando as variáveis parametrizadas. Este aqui é o vídeo 144. Aula 5, de 11 aulas. Operadores comparativos, desvios condicionais e incondicionais e desvio de repetição usando as variáveis parametrizadas do sistema CNC. Macroinstruções. Desvios. Então nós vamos falar agora sobre desvios do processamento do programa, tá? Quando que você faz um desvio? Quando tem algum interesse de você processar uma parte do programa ou outra, ou pular alguma parte do programa, tá? E você vai perguntar qual seria a situação que envolveria isso? Mais para frente a gente tem exemplos, né? Desvios. Os desvios são instrumentos de operação que processam saltos ou carregamentos de acordo com a confirmação de dados. Os desvios de repetição são instrução, goTo, então essa aqui é a instrução que vai no programa, é um desvio incondicional. Instrução if quer dizer se, goTo quer dizer vá para, o if quer dizer se. É um desvio condicional, com goTo ou then seria então, né? goTo vá para, aqui é então. E instrução de repetição, while quer dizer enquanto, né? A gente já vai ver para frente o que seria isso, né? Então vamos falar primeiro em saltos condicionados e não condicionados. Salto seria o desvio, você vai saltar para frente ou para trás da sentença que está sendo processada no momento, né? Saltos são situações de um programa, as quais o programador indica que a leitura deva saltar de uma sentença para outra mais adiante ou atrás, independente de quantas outras sentenças estiverem entre elas. Estes saltos, quando são feitos de forma obrigatória, são conhecidos como saltos não condicionados ou incondicionais. Saltos condicionados são feitos quando os mesmos são condicionados a um determinado acontecimento, com o resultado de um cálculo, por exemplo, né? Então vai ter um exemplo aí. Tá, então o salto incondicional é uma ordem que não é condicionada a nada, vá para, goTo.
Os saltos condicionados, você vai ter o if, que vai colocar uma condição se. Se acontecer alguma coisa, faça isso. Tá? Então vamos em frente. Vou falar primeiro em saltos incondicionais, que são os não condicionados. Nesta condição, o programador indica que a execução do programa deva saltar obrigatoriamente de uma sentença para outra. A palavra que determina o salto é go to, pronuncia go to, do inglês ir para, vá para. E desta forma, aplica-se o seguinte: se, por exemplo, o programa está sendo executado na sentença N70, escreve-se N70 go to 150. Automaticamente, o processamento do programa salta da N170 para a N150. Traduzindo o que é lido para o comando, vá para a N150, desprezando as sentenças intermediárias entre esses dois lugares, executando assim. Então, ó, aqui está a setinha, está mostrando. Ele faz um salto, ele despreza esse miolo aqui, esse meio de sentenças. Ele não processa essas sentenças. Operadores de comparação. Uma lista de todas as funções possíveis encontra-se no Manual de Operação, capítulo Programação, página 423, que é o manual da FANUC original, né? As funções de operadores mais importantes são... Então, quando a gente for fazer o comparativo, essas são as simbologias apropriadas para usar o if, né? Ou o while. Tá? Então, todas as vezes o then... Então, toda vez que a gente for fazer alguma condição, esses são os operadores comparativos. Então, e que se for igual, ne diferente, gt maior que, ge maior ou igual, lt menor e le menor ou igual. Então, esses são os fatores que deveremos usar quando se tratar de alguma condição que for colocada numa sentença do FANUC. Saltos condicionados. Nesta operação é colocada uma condição para que o salto aconteça. A regra de condição de salto é baseada no seguinte exemplo: if, por exemplo, variável 700 seja maior que 100, vá para n120. Então, como que funciona aqui? Ó? Se, aqui embaixo está traduzindo, se a variável 700 for maior que 100, vá para n120. Então, toda vez que com if, tá? Aqui está a condição if, se o que estiver entre os colchetes for verdade, ele executa o que está falando aqui fora. Se não for verdade, ele segue o processamento da sentença seguinte. Então, se a palavra-chave é if, pronuncia if, do inglês se, coloque-se uma condição comparativa. Se o que for comparado dentro do colchete for verdadeiro, será executada a instrução que estiver fora. Se o comparativo for falso, não executa o que estiver fora e passa a ler a sentença seguinte. O valor da variável deve ser estrategicamente montado para dar condição diferente aos resultados pré-determinados. Então você tem que criar uma condição aqui dentro para que, se isto acontecer, ele executar isso, aconteça o que você quer. Então, se você quer que isso aqui desvie para uma outra sentença, você tem que montar uma estratégia de cálculo aqui dentro, ou de comparação, para que, se o que você quer que aconteça, que é esse desvio acontecer, isso aqui seja verdadeiro. E se você não quer que isso aqui aconteça, você monta uma estratégia que seja falsa. Aí ele vai ler a sentença N100. Então vamos lá, como é que está acontecendo aqui. Ó. N80, variável 700, igual a 701, mais 703 menos 704. Vai dar um valor aqui que vai ser colocado aqui. Então você criou essa estratégia aqui. Para quê? Para que, se você quiser que seja maior, né, ele faça o salto. Ó lá, se a condição for atendida, ele faz um salto para o N120. Se não for atendida, ó, se a condição não for atendida, ele vai ler a sentença N100 e vai dar sequência. Tá? Então, ó, se o variável 700 for maior que 100, go to 120, vá para N120. Então, a outra expressão condicional.
permite que seja usado o operador then. Then em inglês indica então, por exemplo, if variável 790 igual, e que quer dizer igual a 0, então variável 791 igual a 1. Então, nesse caso, se a variável 790 for igual a 0, então a variável 791 será carregado o valor 1. Seja o valor que tiver lá, ele vai colocar o valor 1 sobrepondo aquele valor. Caso contrário, o valor não é carregado e nada é processado. Passa para ler a sentença seguinte. Então, se isso aqui que tiver entre colchetes for verdadeiro, ele executa o que está aqui fora, que está carregando o valor 1 na variável 791. Se isso aqui for falso, ele não carrega e segue o programa. Esquema de processamento. Se a condição for não atendida, se o que estiver aqui dentro do colchete não for atendido, ele vai fazer a sequência seguinte e vai fazer o processamento. Se for atendida, né, aí ele vai fazer o que está determinando aqui fora. Então, o if, variável 777, for menor que 10, vá para N50. Então, se a condição for atendida, ele vai pular aqui para N50. Então, essa é a condição, que o que está dentro da variável 777 seja menor que 10. Se for 9 para baixo, ele faz go to. Se for 10 para cima, ele segue o processamento. Com o then, se a condição não for atendida, ele não processa o então, né, e segue a sequência. Pula para 120 e vai embora. Agora, se o que estiver dentro da variável 777 for menor que 10, então se for de 9 para baixo, então na variável 731 é carregado o valor N150 e segue para frente. Carregado assim. Tá? Agora, se isso aqui não atender, ele não faz esse carregamento. Esteja o valor que estiver aqui dentro do 731. Ele coloca o valor 150 dentro dessa variável. Desvio de repetição com while. Nas operações realizadas com while, do inglês enquanto, se a condição for satisfeita, realize-se o do, que é o fazer, né, do inglês fazer, que garante o processamento do programa até encontrar o sinal fim do while, que é o end, feita com a função end. O sinal do deve ser numerado para que o sinal end também numerado com o mesmo valor saiba que o while está se processando e encerrando. O que seria isso aqui? Tá? Então, eu crio uma condição também, né, para que enquanto esteja acontecendo, né, então, no determinado ponto do programa, ó, while, variável 780 LT0 do que está traduzindo isso, ó, enquanto dentro da variável 780 estiver um valor menor que 0, faça o trecho 1. O que é o trecho 1? O trecho 1 é do while até o fim do 1. Aqui é o fim do trecho 1, end 1. Então, se isso aqui estiver acontecendo, enquanto isso aqui estiver acontecendo, ele vai executar o processamento até o fim do 1, vai voltar para ver se está sendo atendida essa condição ainda. Se estiver sendo acontecido, ele vai processar novamente, vai voltar e vai processar novamente, vai voltar, vai ficar fazendo esse ciclo quantas vezes for preciso. Quantas vezes? Quanto a você criar a estratégia. No exemplo, a gente vai mostrar algum exemplo dessa estratégia. Tá? Então, você tem um trecho entre o while e o end 1, que seria o processamento que deve ser repetido. Tá? Ele vai ficar fazendo esse loop aqui, ó, tá? Quando não mais atender isso, ele pula para a sentença seguinte do end 1 e segue o programa. Tá? Enquanto isso aqui, por isso que é enquanto isso aqui for atendido, ele faz o trecho 1, que é do while até o fim do 1. Se a condição não for atendida, há um desvio para a sentença seguinte ao end. Caso for atendido, o processamento da sentença é feito até o end e desvia novamente até o while para que nova verificação seja feita. Né? E assim vai se fazendo até sair dessa condição. Então ele vai ficar preso aqui, ó, até que isso aqui não seja mais atendido.
Tá? Então você tem que criar uma condição para que isso aqui, um cálculo aqui dentro, para que isso aqui chegue uma hora que você não quer mais que ele fique repetindo, ele pare de voltar e siga em frente ao programa. Melhor do que 1000 palavras é um exemplo. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho aqui uma placa com N furos. Aqui tem 5 furos, vai poder ser 10, 200, 300, 500 furos. Tá? Então aqui depende da quantidade de furos. O programa seria o mesmo com o mesmo número de sentenças. Tá? Então, com esse número de sentenças, eu poderia fazer 500 furos nessa condição. Tá? Então vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma placa cuja origem G54 está aqui no canto. A distância do primeiro furo em Y, aqui tem o plano XY. Em Y, o primeiro furo tem 50. E depois 50 também no X. E depois de furo a furo tem os 50 milímetros de um furo para outro na mesma linha, na altura de 50 em Y. Na variável 500 eu tenho a quantidade de furos que eu quero executar aqui. Tá? Bom, vamos ver no programa. No programa eu tenho assim, eu vou preparando a ferramenta, ativo o corretor da ferramenta, faço tudo, ativo o avanço, rotação, tudo. A máquina já está pronta para começar a usinar, então eu chego aqui na variável 250. Tá? Variável 500 igual a 5, que são os 5 furos. Então se tivesse 500 furos aqui, ia ter variável 500 igual a 500. Se tivesse 200 furos aqui, variável 500 igual a 200. Tá? Enquanto, agora vai entrar no while, né? Enquanto a variável 500 for maior que 0, tá? Faça o trecho 1. Então esse trecho 1 aqui executa um furo. Ele executa o furo, tá? No fim da execução do furo, quando volta, ele desconta o furo que ele fez. Ó, a variável 500 nova vai ser a 500 que estava lá menos 1. Então vamos supor, começou com 5, depois que ele fez o primeiro furo aqui, a variável 5 menos 1, 4. Ele coloca 4 aqui e volta. 4 é maior que 0, daí faz de novo. Aí tira 1, vira 3. Né? Daí 4 menos 1, 3. E volta com 3. 3 é maior que 0? Então ele faz novamente o trecho 1, faz o furo. Chegou aqui, ele volta. Faz a desconto, né? 3 menos 1, 2. Ele volta novamente para cá, valendo 2. 2 é maior que 0? Faça 1, faz de novo esse trecho. Chegou no end 1 aqui, ele volta, ele subtrai aqui primeiro, né? 2 menos 1, 1. Ele volta valendo 1. 1 é maior que 0? Então ele faz novamente o furo. Aí 1 menos 1 dá 0. Ele coloca 0 aqui. Aí volta com 0. 0 é maior que 0? Não. Aí ele pula para a sentença seguinte, põe ele 320 e segue o programa. Tá? Então vamos novamente exemplificar aqui. Tá? Então estamos processando. Variável 500 igual a 5. São 5 furos. Se fosse 10 seria 10. Se fosse 20 seria 20. Tá? Aí ele entra, enquanto o que tem aqui dentro, 5, né? 5 for maior que 0, faça o trecho 1. O trecho 1 vai do while até o fim do 1. Então o while G0, então ele vai fazer movimento rápido. G91, ele vai fazer coordenadas mentais e vai para X50 incremental, da onde ele se encontra. Tá? Então aqui eu tenho que posicionar ele nessa posição aqui do YX0, tá? Então eu teria que estar com X0 e Y50 aqui em cima, ó, tá? Então estrategicamente eu teria que parar ele aqui em X0 e Y50. Estaria nesse ponto aqui que tá a setinha aqui, ó, bem aqui nessa linha de X0 e Y50, tá? Aí ele vai fazer o deslocamento X50, ele vem 50 para frente da posição que ele está, e vem no primeiro furo aqui, tá? Aí ele vai fazer o que? Volta com G90, que seria coordenada absoluta. Agora entra em avanço programado, cujo F já foi carregado lá atrás, e fura, vai para Z-30. Ele entra dentro desse furo aqui, furando. Terminou, chegou no Z-30, ele vai um G0 e 5, ele sai fora do furo de novo a 5 da face, parado em frente deste furo. Aí vai lá,
500, o novo 500 vai ser o quê? Os 5 furos iniciais menos 1, que vai virar 4. Vai carregar 4 aqui e vai voltar. E aí, 4 é maior que 0? Então faça novamente. Ele faz o quê? Vai fazer o x50, vai vir para o próximo furo aqui, x50, vai penetrar z-30, vai sair para z5 e vai vir aqui com 4 menos 1, 3, vai carregar o 3 do 50, vai voltar lá, vai fazer x50, ele vem para o x, outro 50 aqui, ele vem para frente do outro furo e começa a furar. Z menos 30, entra, sai com Z5. 3 menos 1, 2. Vai carregar o 2 na variável 500 e vai voltar, no end1 ele volta. 2 é maior que 0, aí ele vai fazer um outro salto para cá, para esse quarto furo, né? E vai penetrar em Z-30, sair, aí 2 menos 1, 1, vai colocar 1 no 500, vai voltar, 1 é maior que 0, faça 1 novamente, daí ele vai fazer o último furo, e 1 menos 1, 0, vai voltar, 0, é maior que 0, não, aí ele segue, pula para N330, porque o while não está mais atendendo, ele pula para N330 e segue o programa. Os laços de encadeamento devem ser usados fazendo o valor do, né, de 1 a 3. Eu posso encadear um dentro do outro até 3 vezes, desde que sejam fechados, né, um dentro do outro. Então existem cruzamentos encadeados não permitidos. Por exemplo, podem ser usados quantas vezes necessário o formato. Então, ó, eu faço um do 1 aqui, encerro, depois lá no outro faço novamente do 1 aqui, encerro, faço do 1 aqui, encerro. Então, eu posso fazer quantos whiles eu quiser no meu programa. Aí não está encadeado, está livre um do outro, tá? Agora, se eu quiser fazer encadeado, ó, eu abro aqui o do 1, ó, do 1, o final dele está aqui embaixo. Aí eu abro um do 2, o final dele está aqui. E um do 3 e o final dele está aqui. Então, ó, na linha cinza, na área cinza, está a abertura do primeiro do 1. Na linha amarela, na área amarela, está o 2. E na área verde está o 3. Então eu teria que fazer, para ser permitido, eu teria que fazer assim. Então dentro de um do outro, mas eu executando o 3 e voltando no 3 aqui, eu saio o 2, né? E aí eu entro no... Tá? Então, o fechamento do 3 com 3, do 2 com 2, do 1 com 1. Então, eu não posso cruzar, abrir o 1 aqui, fechar ele aqui no meio, ou abrir o 2 aqui, fechar aqui dentro do 3. Isso aí não é permitido, tá? O encadeamento é permitido só assim. Nessa condição que está aqui. Isso aqui é a condição permitida, até 3 vezes. Aqui temos um exemplo, né? Um disco de freio que deve ser furado em centro de usinagem. Na linha de peça de fabricação desta fábrica, tem-se diversos tipos de disco da mesma família, com variações de espessura, quantidade de furos, diâmetro de furação e outras pequenas diferenças, né? Para se usar apenas um programa principal na usinagem de toda a família de disco, foram parametrizados as dimensões que variam de peça para peça, e tabelamos conforme. Então, o que tem parametrizado aqui? Tá? Então, a primeira coisa é o 720, variável 720, quantidade de furos igualmente distribuídos. Tá? Então, aqui, ó, 720 é a quantidade de furos que a gente tem igualmente distribuído num círculo. Tá? Então, esse é o primeiro. O 721 é o diâmetro da furação, ou se for fazer rosca também, pode ser feito, tá? Então, o mandrilamento, esse outro aqui pode ser mandrilamento, ou um alargador, rebaixador, o que for usar nessa mesma distribuição de furos, tá? Então, 721 é o diâmetro de furação, que está aqui, ó, diâmetro de furação 721, a diâmetro de furação. É o diâmetro onde todos os furos são distribuídos. A variável 722, ângulo de posição do primeiro furo. Então, se isso aqui, se você dividir trigonometricamente, né, o ângulo do primeiro furo 722, ele está na linha aqui, ó, porque o primeiro furo é 0 grau no desenho, né, mas pode
esse 722, se for 10 graus, ele estaria um pouco para cima, 20 graus e tal. Então, nós começamos com 0 grau, no desenho dá 0 grau, mas pode ter peças que comecem distribuídas de outra forma, tá? O 723 é a medida da profundidade do furo da rosca, que está aqui, ó, tá? É quanto de profundidade a partir da face 0. Então tem uma face 0 aqui, né? Que é a face Z, né? E aqui tem um plano XY e aqui tem um plano em Z. Então, de quanto eu preciso furar para ultrapassar a espessura do disco, tá? O 724 é a medida de aproximação para furar, ou se for roscar, né? Então, o 724 está aqui, ó. É a distância da face 0 do disco até a face de aproximação, onde ele vem rápido para começar uma furação com o avanço programado. O 725 é a medida de segurança para retorno. Então, é quanto que você pode retornar se você precisar desviar de algum grampo, alguma coisa que tenha no dispositivo que fixe esse disco. Se você precisar um retorno adicional do que o 724, você vai colocar esse valor. Se não houver necessidade, estiver tudo livre, a mesma distância 724 você põe no 725, tá? 726, ciclo de furação, por exemplo, se for furação 81, que seria o G81, de rosca G84, mandelamento G86, etc. Isso se for usar algum ciclo. Ok? Então, essas são o que foi parametrizado nesse disco. Então, eu tenho ele de lado aqui, vendo a linha da origem de 0 da face, e aqui de frente, num plano XY, tá? O número dos discos é 733 e com mais 3 números aqui. Então, nessa próxima tabela parametrizada do disco. Então, aqui tem o número do disco de fabricação. Então, a minha empresa, ela tem essa família de discos a fabricar, né? Isso aqui poderia ser roda de carro também, para fazer a furação da roda, tá? Então, estou dando exemplo aqui de disco de freio, né? Então, aqui aquilo que a gente falou que parametrizou, os 721, 722, 736, isso aqui ele é feito no programa, a conta, tá? 720, 724, 723, 725, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um deles aqui, ó. Então, eu tenho toda a família com todas as distâncias. Então, conforme o disco que eu for produzir, eu carrego os valores nas variáveis correspondentes a esse disco, tá? Então, se eu for fazer o 7330101, então eu tenho que carregar nessas variáveis de cima os valores correspondentes aqui nessa linha aqui, ó. Se for o 002 dessa linha aqui, o 003 dessa, 4 dessa, assim. Então, o 6 eu vou carregar valores como exemplo dessa linha aqui, ok? No meu programa principal. Então, o diâmetro 721, que é o diâmetro de furação, é 279,4. O ângulo do primeiro furo é 0 graus, tá? Eu tenho 14 furos distribuídos, 360 graus, que é distribuição dividido por 14, vai dar essa distância de grau em grau. Aqui a distância de aproximação, 5 milímetros, que ele aproxima da face rápido. Ele vai furar até menos 23, que a espessura dele é 20, né? E aqui o 725, 180 milímetros, que é aquele afastamento de segurança, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa peça aqui, por exemplo, né? Então, aqui tem um programa principal parametrizado, né? Nós chamamos ele de O733, que é o número dos discos, né? Furar família de discos. Aqui é um comentário sobre o programa, né, principal. Aqui outro comentário que vai aparecer na tela, né? Comentários iniciais, né? Quem programou, quem fez o tryout, quando foi feito e tal. Aqui ele começa a processar alguma coisa. Isso aqui é tudo comentário inicial. Tá? Esse porcentagem aqui é início de leitura para mandar ele para a máquina. Se você for escrever ele na máquina, coisa que a gente não aconselha, né? Não se escreve programa em máquina, daí você não precisa colocar esse sinal de porcento. Né? Então, aqui, uma máquina com 2 mesas, tá? Então eu estou supondo que essa mesa aqui, ó, o pallet 2 faz esse disco e o pallet 1
faz o mesmo disco. Então nós estamos trabalhando com duas mesas, né, aqui nós estamos olhando a máquina de cima para entender o desenho. Aqui eu tenho o fuso sem a ferramenta, aqui tenho ele na posição X máximo, aqui tenho ele na posição X mínimo. Essa amarelo aqui é o curso dele em X e o curso da face em Z, né? Então a face ela vem aqui o afastamento máximo, aqui a aproximação máxima. Aqui a posição máxima de X, aqui a posição mínima de X. Então ele trabalha dentro dessa área. Eu vou ter os dois pallets. Esse pallet está na estação de carga, onde o operador troca a peça, e aqui está na área de trabalho, defeito a usinagem. Tá? Então, para mim usar os dois programas, um programa só para os dois pallets, fazendo a mesma peça, fazendo a mesma operação, tudo igual, então eu vou ter aqui no pallet 2 um dispositivo igual ao do pallet 1. Só que esse igual nunca vai ser igualzinho. Existem ajustes de fabricação do dispositivo, existem pequenas diferenças de posicionamento da peça na mesa. Não vai ficar igualzinho, tá? Então, como eu falei anteriormente, para carregar o ponto zero, a gente coloca primeiro o valor assim, obtido através do desenho do dispositivo e da peça. Eu pego ele pelo desenho, os valores de carregamento de ponto zero, que a gente já viu na aula anterior. Nesse carregamento, eu vou pôr os valores brutos. Depois, na hora que eu ponho na máquina, que eu passo o relógio, eu ajusto no meu programa, altero o meu programa, colocando os valores de carregamento mais afinado. E depois de usinar a primeira peça, aí eu vou colocar ele com precisão. Tá? Então, nunca eu vou ter os dois pallets fazendo o mesmo dispositivo, a mesma peça, os valores exatamente iguais de carregamento ponto zero. Tá? O que eu ajustar para cá vai ser diferente para cá. Não existe dois posicionamentos iguaizinhos. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer um carregamento do ponto zero do pallet 2 quando este pallet estiver na máquina e do pallet 1 quando esse estiver na máquina. Eu tenho só um ponto zero, que é o G54, que está no centro do disco e na face do disco. Tá? Então, como que eu vou fazer com que a máquina entenda qual o que eu quero carregar? Se existem dois carregamentos diferentes. Né? Então a máquina tem que entender que pallet que está na máquina para carregar os pontos zero correspondentes e o real, né? Então como que fica aqui, né? Então vamos fazer uma seleção. Carregar DPZ deslocamento ponto zero para o G54, que é o centro do disco e a face da frente do disco. Selecionar pallet 1 ou 2 na máquina. Tá? Como é que a gente faz a seleção? Através do if. Essa variável 906 ela está configurada nesse modelo de máquina para carregar dentro dela o número do pallet que está na área de trabalho. Então, quando o pallet 1 estiver aqui, dentro daquela variável 906 vai estar o número 1. Quando eu entrar o pallet 2, como está aqui o pallet 2, dentro da variável 906 vai entrar o número 2. Ok? Então, como que eu faço essa seleção aqui? Tá? Então, através da variável 906. Então, se a variável 906 for igual a 1, vá para N100. Se o 906 for igual a 2, vá para N200. Então, primeiro ele vai ler a de cima. Se o pallet 1 estiver na máquina, isso aqui vai atender. Aí ele vai fazer um go to 100, ele vai vir para cá, né, deslocamento ponto zero, parte 1 na máquina. Aí ele vai ler esse aqui, G1002P1, carrega o G54, né, carrega esse valor em X, esse valor em Y, esse valor em Z, B0. Aí ele vai ler a sentença seguinte, go to 300, 300 já é início da usinagem. Então ele parte para a usinagem, ele pula o carregamento ponto zero do pallet 2. Então ele lê só o de cima. Então aqui eu tenho um desvio condicional e aqui eu tenho um incondicional. Ele chegou aqui, ele pula. Tá? Vamos supor que não é o pallet 1 que está na máquina, é o pallet 2. Daí ele vai ler aqui, if 906 igual a 2, go to N100. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada, porque não atendeu o que está aqui dentro do colchete.
Então ele não vai fazer esse desvio. O que ele vai fazer? Vai ler a de baixo. Se dentro da variável 906 for igual a 2, opa, agora é igual a 2, go to N200. Então vai pular para o N200 aqui embaixo, ele vai carregar o ponto zero do pallet 2, que é diferente do pallet 1, e vai seguir a usinagem. Então, eu tenho duas opções de leitura, ou esta ou esta. Então, e essas duas sentenças, ela faz a seleção de qual das duas deve ser lido o programa. Vai ser lida sempre aquela correspondente ao pallet que está na máquina. Então aqui tem um esqueminha disso, né? Então o que está escrito lá, né? Se a variável 906 for igual a 1, go to 100. Então a condição atendida, ele pula para o N100, carrega, e go to 300, vai para a usinagem. Então ele pula o carregamento do ponto zero do pallet 2. Se não for atendida, né? Tá aqui, ó, não for atendida, ele vai ler a de baixo. Aí ele vai atender a condição, tá? E vai pular para cá, vai desviar do carregamento do ponto zero do pallet 1 e vai fazer o carregamento do ponto zero do pallet 2 e vai seguir a usinagem da peça. Então, e aí lá no fim do programa ele troca o pallet, cada hora é um pallet que entra, né? Então eu teria aqui também, se eu quisesse, na aula que vem nós vamos ter um exemplo, se de repente tiver um erro, que não tiver nem o pallet 1 nem o pallet 2 na máquina, ele vai pular para um alarme fora do programa. Isso aí nós vamos falar na próximo exemplo da próxima aula, tá bom? Então esse aqui ó, é o carregamento do ponto zero do pallet do meu programa principal, ok? Então vamos dar sequência no exemplo que a gente quer. Então nós já demos um exemplo aqui de um if, de um desvio condicional e um não condicional, né? Agora, continuando o programa principal, início da usinagem. Ele vai primeiro fazer a definição, que é o comentário. Ó. Aqui é comentário também, é início de usinagem. E aqui também é outro comentário, definição dos parâmetros. Então aqui ele começa a variável 718, coordenada do centro absoluto em x. O que é a variável 718? Aqui estão começando a parametrizar outras coisas para cálculo. Já é diferente daqueles cálculos, aquelas variáveis da peça. Agora nós estamos preparando já coordenadas. Tá? Então a coordenada que vai do zero, essa origem ela pode estar em qualquer lugar. Tá? No meu programa vai estar aqui, mas essa subrotina ela admite estar em qualquer lugar. Tá? Então por isso que eu tenho uma distância da variável 718 em x e uma 719 em y aqui, ó. No caso, quando ele estiver no centro, esse aqui vai valer 0, esse aqui vai valer 0 também, tá? Então isso aí para eu poder colocar esse disco em qualquer lugar que eu queira, tá? Ou essa furação em círculo em qualquer lugar que eu queira de um programa. Se eu quiser usar isso aí numa flange de uma peça, para onde o ponto zero está no outro lado da peça, eu posso só colocar no 718 a distância em x e o 719 a distância em y da origem do G54 até ao centro da furação que eu vou fazer. Tá? Então eu tenho a 718 a coordenada do centro absoluta em x e 719 em y. 720 é a quantidade de furo igualmente distribuída, essa aí nós já falamos anteriormente, a 721 também já falamos, é diâmetro de furação ou de rosca, 722 ângulo da posição do primeiro furo, 723 medida da profundidade do furo ou da rosca, né? Que nós já falamos também, 724 a medida aproximada para furar ou roscar, que é a aproximação, também nós já falamos, 725 a medida de segurança para retorno, que nós já falamos também, 726 tipo de ciclo, se for usado de furação G81, daí nessa variável vai 81, 84, tá? Se você quiser usar, né? Se for fazer rosca, a variável 700 vai definir, se você pôr 0 nela vai ser roscamento rígido, 700 for igual a 1, com mandril de compensação, né? Variável 710, diâmetro do furo ou da rosca, né? E aqui é um comentário, agora aqui é um comentário, né? Variável 400 é carregar para furação, então vai carregar agora as variáveis, né? Para furação daquele disco 733006, daquela tabela que nós vimos anteriormente. Qual tabela? Essa aqui, ó. Tá, então vai carregar esses valores agora para a usinagem vai ser desse disco, tá aqui, ó. Tá, 733006. Tá?
E isso que nós falamos. Aqui começamos a carregar os valores nas respectivas variáveis, né? Variável 718 igual a zero, isso quer dizer o quê? Que em x, essa origem vai estar dentro do furo. Então essa distância 718 sendo zero, quer dizer que isso aqui está nessa linha aqui, né? Está zero, essa distância aqui é zero em x. E o 719 zero, a mesma coisa aqui no de 719 em y. x0 e y0 quer dizer o quê? Que esses dois valores sendo zero, esta origem G54 vai estar no centro do círculo de furação. Tá? Isso aqui é para que, se de repente você vai fazer uma carcaça, por exemplo, e a origem está lá num furo que não tem nada a ver com essa fura desse círculo, e você quer na mesma face fazer essa furação em círculo numa distância da origem. Aí você vai colocar um valor da distância do centro da furação até a origem que você tem na peça, o 718, 719. Tá? O 721 é o diâmetro de furação, está aqui, ó, de 721, igual a 279,4. O 722 é zero, que é o ângulo do primeiro furo, que está aqui, ó, 722. Como ele está na linha zero aqui do y, isso quer dizer que o ângulo aqui é zero, o primeiro furo é 0 grau, numa circunferência trigonométrica, né, tá 0 grau. 720 é a quantidade de furos, que são 14 furos, isso que pode ser a quantidade de furos que você deseja, desde que seja igualmente distribuído, né, a distância de um furo para outro seja a mesma distância. Aqui, o 724 é a distância de aproximação em rápido, está aqui o 724, ele chega em G0 para começar o avanço de corte. O 723 é menos 23, que está para baixo da linha zero, está aqui o 723. Provavelmente aqui a espessura do disco é 20 milímetros, então o 723 seria 3 milímetros para passar a vazar o furo, né? O 725, variável 725, 180, que é a distância de afastamento, tá? Então é quanto eu preciso para mim ir para um outro furo desviando de um grampo, por exemplo, né? O 726 é o ciclo, então 81, vamos fazer um G81, é furação, tá? Se fosse G84, 84 aqui seria rosqueamento, né? E aqui o variável 710, que é o diâmetro do furo, que é 16 milímetros, o diâmetro da broca que vai furar isso aí. Se fosse um macho, seria o diâmetro da rosca, e assim por diante. Tá? Então aqui nós começamos já com memorização de algumas funções importantes que vão garantir aqui o funcionamento da subrotina. G17, nós estamos falando que o plano que vai receber a usinagem vai ser o plano XY e a penetração vai ser feita pelo eixo Z. G90 nós estamos falando que as coordenadas vão ser absolutas, ou seja, todas a partir da origem. Então onde vai estar a origem? A origem está no G54, que aqui zerando aqui vai estar no centro, né? O G54 vai estar aqui no centro, ou se numa outra peça ele estaria fora, aqui o G54, né? E aqui seria o plano XY de ataque. E essa vista lateral aqui seria o plano Z, que é o plano de penetração. Aqui está a origem no centro e na face externa do disco está o zero em Z. Né? Nós vamos fazer a movimentação inicial em G0, velocidade rápida. G94 garante que quando eu programar o F vai ser em milímetros por minuto. Por que em milímetros? Porque o G21 garante as coordenadas em milímetro. O G40 diz que o posicionamento no plano XY vai ser pelo centro de giro do fuso. O G50 garante que não está havendo nenhum espelhamento, está cancelando qualquer espelhamento e qualquer fator de escala. O G61 garante o fator de parada precisa, quer dizer, ele vai parar com o ponto central de giro na coordenada programada dentro de um limite aí de garantia de precisão.
O G67 garante o cancelamento de qualquer ciclo por atribuição que esteja funcionando, no caso com G66, né? G69 ele cancela qualquer rotação, qualquer giro, cancela um G68, que seria o giro do sistema de coordenadas G17, né? E o G80 cancela qualquer ciclo do sistema que esteja atuando. Então, nós memorizamos algumas funções importantes e agora vamos levar a ferramenta na N510 em função do zero máquina. Nós vamos parar numa posição já que esteja regulada pela máquina para a troca de ferramenta, onde o bracinho já vai poder pegar a ferramenta aqui, ó, X315, Y100. O ajuste é feito nessa região. O Z, um afastamento máximo para garantir a troca de ferramenta. M5 desliga qualquer rotação do fuso. M9 desliga todas as refrigerações. Então nós estamos levando aqui para uma posição de troca de ferramenta, tá? Aqui um comentário sobre o que vai ser feito, né? Furar tantas vezes, aqui a quantidade de furos, né? Tantos furos igualmente distribuídos. Com o que vai ser feito? Aqui um comentário: broca, metal duro, DIN 339, diâmetro de variável 710. Quanto que é? Vale 16 aqui, tá? Ela vai ser a T1. Com isso, nós já podemos fazer a troca de ferramentas, já está afastado, né? Nós já podemos colocar a ferramenta no fuso. O M6 é uma subrotina, um ciclo que foi transformado em função M. Mais para frente nós vamos ter uma aula de como a gente faz uma subrotina, um ciclo, e transforma em função M, tá? Então é feito um ciclo de troca de ferramenta que foi agregado a essa função M para trocar a ferramenta T1 para o fuso. Então a ferramenta T1 é colocada no fuso e é retirada aquela que estiver alojada lá, o T0 ou ter outra ferramenta, tá? Então nesse momento a ferramenta T1 já foi carregada no fuso, tá? E agora o posicionamento, tá? Para fazer o primeiro furo. G54 a partir da origem, no eixo X, posiciona o eixo X numa distância de quanto? Ó, 721 dividido por 2. 721 dividido por 2, o que é? É o raio do diâmetro de furação, que é essa distância do primeiro furo até o centro, tá? Só que tem que somar o 718, que vale 0 lá, mas se fosse outra distância teria que somar esse 718, que está aqui, tá? Aí ele vai fazer o posicionamento em X para o primeiro furo. Em Y, Y0, que seria a altura desse primeiro furo, em relação ao sistema de coordenada, ele tem que somar o 719, que aí vale 0. Então com isso ele posiciona em frente a esse furo aqui, tá? Esse aí seria para o início do ciclo, só para isso, tá? Ele já fica em frente do primeiro furo que vai ser feito. B0 garante a posição da mesa em 0 grau, né? S3000 ele já memoriza a rotação que vai fazer a T1, 3000 RPM. F600 ele memoriza o avanço, a velocidade de avanço que vai ser furada com 600 mm por minuto. E o M3 já ativa o giro das 3000 RPM, aqui já está girando o fuso. Com isso, com o G43, ele começa a fazer uma compensação do comprimento da ferramenta, que está armazenado no corretor H1, e vem até a coordenada Z100. Então, nessa movimentação para o Z100, ele já coloca a ponta da ferramenta na coordenada Z100. Ele já ativa esse corretor H1, tá? Essa função G43 é apenas para isso, esse deslocamento é apenas para isso. É obrigatório com o G43 ser feito um deslocamento no eixo Z. Não pode ter movimentação em X aqui, só em Z. M127 eu calibro uma pressão de 50 bar para quando eu ligar o M21 ele ligar nesses 50 bar, né? Nessa máquina seria M121 5, M122 10 bar, M123 15 bar, M124 20 bar, M125 30 bar,
M126 40 bar e M127 50 bar de pressão. No que? No M21, que é a refrigeração interna da ferramenta. O M8 liga a refrigeração externa. E se tivesse um M7 aqui, ligaria as duchas de refrigeração, aquele chuveiro que vai em cima do sistema. M98 eu faço uma chamada de subrotina. Qual subrotina que está ativando aqui? O P1000. Seria a subrotina O1000, que faz esse círculo, que vai ser executada, tá? Então aqui ele já começa a fazer a subrotina. Depois da subrotina pronta, ele volta para o programa principal nessa linha G0, Z200, faz o afastamento. M80 é um ciclo, uma subrotina também que faz, que ela está ligada a uma função M também, que como eu já falei anteriormente com o M6, depois eu vou ensinar em umas aulas mais adiante aí na programação avançada, como é que a gente cria uma subrotina, um subprograma, e vincula ele a uma função M, tá? E B1 é um parâmetro de verificação, né? Se a bloco está quebrada, ele para a máquina e dá um alarme. Esse aqui é o sinal do B1. E aqui ele faz o afastamento máximo para troca de ferramenta. M60 ele troca o pallet e M30 encerra o programa. Lembrando que o porcentagem ele fecha a leitura do programa na máquina, tá? Então, o M30 ele encerra o ciclo, trocou já o pallet e já começa o pallet que entrou na máquina a ser processado. Então a subrotina, quando ela entrou na subrotina O1000, tem alguns comentários iniciais, né? Tá aqui, tá? Agora aqui também comentários sobre o que é aqueles ciclos, né? O que é aqueles ciclos. Lembrando que ele está posicionado nesse momento em frente do primeiro furo, ele não fez nada ainda, ele está posicionado na frente daquele primeiro furo. Até aqui, ó, ele só fez comentário, ó, tudo está entre parênteses, então foi só comentários sobre quem é quem aqui. Isso nós já falamos também no programa principal, né? O que é o que aqui. Aqui, comentário ainda, comentário. Então, aqui começa, no N100 ele começa já a fazer alguma coisa, tá? Então, ó, a variável 736, o que é a variável 736? Ó, é o ângulo de furo a furo. O que é essa variável? É 360 graus dividido pelo número de furos. Tá? Então, a partir de agora, o ângulo de furo a furo é a variável 736. Tá? Vamos supor que tivesse dois furos, era 180 graus e um furo para o outro. Aí, 360 dividido por 2 seria 180. Se fosse quatro furos, 360 dividido por 4 daria 90 graus de furo a furo aqui no 736. Como é 14, 360 dividido por 14, ele vai colocar 25, 704 e 285 nessa variável 735 aí, 736. Tá, então aqui está o comentário, calculado o ângulo de visão do círculo, de furo a furo. Tá? Variável 727. O que é? É o raio do círculo. Nós já fizemos lá no primeiro posicionamento, mas agora ele está calculando, ele está carregando esse valor numa variável. Tá? Então, isso aqui, o 727 a partir de agora, ele é o raio desse diâmetro de distribuição dos furos. Na outra sentença, agora ele vai calcular o 728. O que é o 728 aqui? Ó? Tá, é a distância em x, tá, ó, aqui, ó, essa distância aqui, ó, de x do primeiro deslocamento aqui, ó, do primeiro furo aqui, que é o que? Desse para esse é a variável 736 o ângulo. Eu tenho aqui, daqui a aqui eu tenho, que seria hipotenusa, eu tenho aqui o raio desse diâmetro de circulação. Então o que ele está calculando? Está calculando essa distância aqui, ó, que é o 728. E depois eu vou calcular essa distância aqui no alto, aqui, ó, que é 729. Tá? Então vamos lá. Vou voltar lá. 728, o que é?
é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então essa aqui é trigonometria já, tá? Matemática. Tá? Hipotenusa está aqui, que é cateto adjacente, que é o cateto oposto. Tá? Então, o cateto adjacente, o que é? É a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. O cateto oposto, o que é? A hipotenusa vezes o seno do ângulo, que foi feito aqui. Tá? Então, vamos lá. O cateto adjacente é a hipotenusa, que é o raio, que é isso aqui, que é o raio, que vale quanto? Variável 727. Vezes o cosseno do ângulo. O que é o cosseno do ângulo? 722, que é o primeiro furo aqui. Então, ele vai calcular o primeiro furo, que vai dar zero aqui, né? Né? Aí, o que ele vai fazer? Coordenada de x. Agora, essa distância aqui. Essa aqui foi coordenada em x. Agora, a coordenada em y, que é 729. Ele vai calcular o que? Agora, o cateto oposto. 729 vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Né? Nesse caso aqui, o primeiro furo está 0 graus. Quando for o segundo, vai estar 36 graus. O terceiro vai somando ângulo a ângulo. Né? Então, aqui já tem a coordenada do primeiro furo e do segundo. Tá? Aqui o y vai dar 0. E aqui o cosseno de 0 é 1. Tá? Cosseno de 0 é 1. E aí o ângulo aqui é 0, no caso do primeiro furo. Então, 1 vezes variável 727 em x vai dar o quê? A variável 727, que é o raio do diâmetro da furação. E aqui o 722 é 0. Seno de 0 é 0. Raio aqui vezes 0 vai dar 0. Então o y aqui vai ser 0. Agora vai ser, então, agora vai começar a fazer deslocamento, né? Então ele vai fazer deslocamento para o primeiro furo. G0, G90 está em velocidade rápida. A partir da origem, o quê? Ele vai fazer x, variável 728, mais variável 718. Ó. 718 era a distância daqui a aqui, mas como aqui já está 0, né, já é 0, então ele vai fazer essa distância aqui, que seria o raio do círculo de furação. Tá? Esse é o posicionamento do x. O y vai ser a variável 729, que seria essa altura aqui, né? Mais a variável 719, que seria essa distância daqui a aqui. Tá? Então, se tivesse fora da peça, ele ia certinho na altura correta do que está sendo calculado. Tá? Tanto em x como em y. Agora, como esse centro está aqui, esses dois valores são 0, está somando 0 aí nesse valor, acaba sendo o valor calculado apenas. Agora tem um if aqui para ver se é a rosca. Né? Se a variável 726 for diferente de 84, tá? Quer dizer, não for rosca, porque se for igual a 84, aí ele vai pular para o roscamento, vai calcular o roscamento. Tá? Go to 160. Go to 160, olha, já vai executar o furo. Tá? Se for rosca, tá? Se isso aqui não for igual dela, ele vai pular para a seguinte, né? Se o 700 for diferente do 0, pule para o 160. Quer dizer, o 0 é roscamento, lembra que nós falamos lá atrás? É roscamento com mandril de compensação. Então, ele já pula para cá e faz a rosca. Se não, aí ele vai ler o M84, ele está ativando o módulo de roscamento rígido. Tá? E vai fazer a rosca. Tá? Então, esses três aqui é só para fazer essa seleção. Primeiro, se é a rosca, né? Se é a rosca, ele continua aqui. Se não é rosca, é diferente do 84, o G não é 84, ele vai pular para cá e já vai fazer o furo, o mandrelamento, o que for fazer. Agora vamos supor que isso aqui não atendeu. Não é diferente, é igual a 84, daí ele vai ler de baixo. Se for diferente de 0, quer dizer, o 0 é para roscamento rígido. Se for diferente de 0, ele vai continuar para cá, vai fazer a rosca novamente. Agora, se for igual a 0, quer dizer, não atendeu nenhum outro, ele vai ler aqui o módulo de roscamento rígido e vai fazer o roscamento rígido. Se não, de qualquer forma que ele vai fazer furo ou rosca e tal, vai ativar o ciclo, tá? Aí, ó,
ele vai fazer o quê? G, variável 726, tá? Então, o 726 foi carregado como o quê? 81, lembra que era o ciclo 81? É o ciclo de furação. Nós vamos ver, acho que na aula 10ª, mais ou menos, os ciclos fixos, né? Mas é um ciclo que faz o furo. Tá? O Z aqui está carregando uma atribuição para esse ciclo. Aqui seria a profundidade, até que Z ele vai fazer o furo. A Z, variável 723, que ela está lá menos 23. E o R seria a medida de afastamento, que é o R, o variável 724. Tá? E aí fez o furo, G80 cancela o ciclo. Então aqui ele fez o primeiro furo já aqui. E afastou, aqui ele afasta até o R, que é a distância de aproximação, né? E aqui ele vai para aquela distância maior, que é o 160, 180, né? Que é o variável 725. Tá? Então aqui ele fez o primeiro furo, nesse local aqui, tá? Então nesse local aqui. Marcar aqui que esse furo aqui já foi feito. Ó. Tá? Já foi feito. Vamos contando aqui. Aí, ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair aqui a quantidade de furos feitos, né? 720 a quantidade de furos. Era 14 furos. Então, 14 menos 1 dá 13. Então, agora passa a ser o 720 igual a 13. Ele vai entrar no Rayleigh. Ele já fez o primeiro furo, vai entrar no Rayleigh. Tá? Agora, o 730, que vai ser o ângulo que vai ficar sendo calculado daqui para frente, ele é igual ao quê? Ao anterior, mais o anterior. Aqui é a distância entre furos, mais o ângulo anterior. Tá? Então aqui o anterior era 0. Aqui ele já calculou. Lembra que nós calculamos 360 dividido pela quantidade de furos? Ele já dividiu pela quantidade de furos, já tem aqui o ângulo de furo a furo. E aqui é o furo anterior. Tá? Agora aqui ele vai entrar no Rayleigh, ele vai começar a fazer. Então com o primeiro feito aqui, ó, esse aqui está feito já. Ele vai entrar no Rayleigh. Tá? Então agora começa. Enquanto na variável 720 for maior que 0, quer dizer, tiver furo para fazer ainda, porque nós vamos descontando os furos agora. Né? Faça o trecho 1 do 1. Então ele vai vir até o fim do 1 que está aqui. Ó, tá? Se não for maior que 0, ele já pula para a sentença seguinte, ele pula para o N340 e encerra o ciclo de subrotina. M99 encerra o ciclo e volta para o programa principal. Então o que ele vai fazer aqui? Ele entrou valendo 13 agora, né? Era 14, está valendo 13. Agora ele vai recalcular o ângulo 731, que é o ângulo novo agora, que é o que ele vai calcular, é igual ao quê? Tá aqui agora. O x é o 731, ó, que é a distância em x desse quadrinho aqui, né? Então, 731 é a distância em x do próximo furo e 732 em y. Tá? 730 é o novo ângulo agora que vai calcular. E o 727 é o raio da furação em círculo aí. Tá? Então, o ângulo novo, que é 730, ele está valendo o quê? O que eu dividi 360 graus pela quantidade de furo, mais o furo anterior que a gente já tinha feito. Mas como o anterior era 0, ele vai calcular simplesmente pelo ângulo novo, que é 736. Né? Então o 730 ó, é o 736 mais o ângulo anterior. Isso aqui é a somatória do ângulo. Agora então a coordenada em x. Agora estou dentro do while. Ó. O while, né? Enquanto 13, aqui tem 13, for maior que 0, faça o trecho 1. Trecho 1 está aqui, entre as duas linhas amarelas. Então 731, que é aquela distância em x desse furo, que é o quê? A hipotenusa vezes o cosseno
do novo ângulo, que é o quê? O primeiro furo, o ângulo do primeiro furo mais o ângulo do segundo. Tá? Aí ele já calculou e colocou na variável 731. É essa coordenada aqui. Tá? Aqui embaixo. 731, aqui embaixo, ó. À direita, aqui na direita da tela aqui, lá embaixo. Aqui, ó, 731 está aqui. Tá? Então, lá, coordenada, comentário na frente. Coordenada em X do furo. Né? Agora aqui, a N230, variável 732, que é a posição em Y, o que é? A hipotenusa vezes o seno do ângulo, né? que é o cateto oposto. Então, aqui é o raio que está lá no 127, que é o que? O círculo de furação dividido por 2, vezes o que? O ângulo do ângulo 730, que está aqui, ó. Está lá no inferior, aqui embaixo. Tá? E já calculou essa altura, que é a variável 732, que está aqui embaixo, e colocou o cálculo, já colocou dentro da variável. Então já tem agora a coordenada do próximo furo, né? Variável 731 e a variável 732. Aí, ó, ele vai fazer o posicionamento novamente, ó. G0, G90, X o quê? A variável 731, que é esse pedacinho que eu calculei aqui, né? Mais o que? O 718, que está aqui, ó. Que é a distância do zero até o centro. Como a 718 é zero, então vai valer praticamente do posicionamento a variável 731 em X. E a mesma coisa no Y. A variável 732, que foi calculada agora nesse triângulo, né? Mais a variável 719, que nesse exemplo aqui está valendo zero. Por quê? Porque o centro, a origem do sistema está no centro do disco. Com isso, a máquina já posicionou. Agora vai fazer aquela procura de novo. Ah, é rosca. Não é. Pula aqui e já faz o que tem que fazer. É rosca. Vai ver na seguinte, que é rosca rígida ou não? Não. Pula para cá. É. Daí lê o M34. Tá? Aí ele entra no ciclo para fazer a furação. Aqui é o retorno, tem a posição anterior em Z. G726, que ele ativa o 726 lá nós carregamos com 81, então é G81. Z menos 23, que ele vai para vazar aqui, né, que é a profundidade, e o R 724, que é essa posição de afastamento até a posição de encosto aqui, ó, 724. K1 é uma vez só, ele vai fazer esse ciclo. Então furou esse aqui agora, né? Furou esse aqui e retornou, né? Aqui G80 cancelou o ciclo, retornou até a posição de Z725, que é aqui atrás, para desviar dos grampos. Aqui ele recalcula o novo ângulo para o outro furo. Agora o ângulo para o outro furo, 730, o novo 730 vai ser aquele 730 anterior, mais o ângulo de divisão de furo a furo, que é daqui a aqui agora. Então ele vai calcular para esse terceiro furo. Tá? E o novo 720 vai ser o que? O 720, que valia 13, menos 1, que agora vale 12. A hora que ele bate no end 1, ele volta para checar se tá valendo ainda ou enquanto aqui. Enquanto o 720, aqui vale 12 agora. For maior que 0, faça o trecho 1. Aí ele vai começar a calcular novamente o novo valor para a variável 731, que é o que? A distância em X desse furo que vai ser feito agora. E o 732 também, que é o Y do novo furo que vai ser feito agora. Só que agora o 730 é um outro valor, já é um valor que tem, já tem duas vezes o 736, né, que está com 8 furos só. O desenho não é correspondente, isso aqui é o desenho ilustrativo só. Não está correspondendo aí os 14 furos, tá? Então seria um outro furo que estaria nesse meio aqui, tá? E assim ele vai chegar aqui embaixo, vai repetir novamente o furo, vai chegar aqui, vai somar outro ângulo de furo a furo no 730. O ângulo 730 vai pegar um novo valor, vai descontar 1 do 12, vai virar 11, vai voltar. Aí ele vai começar a recalcular novamente a variável 731, 732, com o novo ângulo 730, vai fazer a furação, vai chegar aqui, vai
vai calcular o novo 730 somando mais 736, que é o ângulo de furo a furo, e vai subtrair o 11, vai virar 10 e vai ficar aqui, ó, fazendo furo até no último furo aqui chega com valendo 1, né? 1 menos 1 vai dar 0. Quando ele voltar aqui e falar enquanto 0 for maior que 0, opa, não é mais. Aí ele desvia e volta para a sentença seguinte do fim do 1, que é aqui a N340, a LLM99, termina o ciclo da subrotina e volta para o programa principal onde ele foi chamado. Ele volta para essa sentença aqui. Ele volta para o programa principal onde ele foi chamado na sentença seguinte, que é aqui, no G0, Z200, ele afasta, faz o controle e quebra de broca, afasta para troca de ferramenta, troca o part e encerra a M30. Tá? Como esse programa está sendo feito só com uma ferramenta, pelo menos para demonstrativo, não precisaria nem trocar e descarregar a ferramenta, nem trocar a ferramenta, continua com a ferramenta no fuso, com o novo programa só confirma ela, né? Então, só para a gente entender, aqui eu tenho a parametrização das condições de posicionamento XY. Aqui eu tenho as condições nesse desenho aqui de baixo, do meio, né? As condições laterais, assim, vendo de penetração em Z. Aqui eu tenho o cálculo para o primeiro furo e aqui para os furos restantes, tá? Então esse ângulo 730 ele vai mudando de furo para furo. Toda hora eu acrescento o valor da variável 736 nele, que é de furo a furo, o ângulo de furo a furo, tá? Então, isso aqui vai mudando, para cada furo vai mudando. Aí depois vai mudando, consequentemente, a variável 731 e a variável 732, que é a coordenada em x de cada. 731 é a coordenada em x e 732 é a coordenada em y de cada furo, né? O valor 14, que é a quantidade de furos, ele fica aqui na variável 720, né? Nós já explicamos como é que funcionam as variáveis lá na primeira aula. Quem tem dúvida, dá uma olhadinha desde a primeira aula para poder entender. Quem não está conseguindo acompanhar, porque não tem assim, conhecimento de programação, precisa ser parametrizado. Em programação geral tem o curso de programação para dar uma olhada aí, para dar uma reforçada, tá? E aí nós terminamos essa aula. Então não percam a continuação deste assunto na aula 6 de 11. Nós vamos ter exemplos diversos de programação por variáveis parametrizadas em CNC. Vai ser o vídeo 145. Então aqui nós vamos dar um exemplo de tudo que foi falado sobre variável. Tá? Então vai ser muito legal esse vídeo, vai ser só exemplo. Ok? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de novas aulas. Não percam o nosso próximo vídeo. Se gostou, dá um like aí para incentivar a gente a continuar fazendo esse trabalho voluntário. Se você quiser procurar vídeos anteriores, você entra no site www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Vai abrir uma tela mais ou menos parecida com essa, você vai ter todos os vídeos na sequência que foi feito, né? Do 1 até o... Nós estamos já no 144, 145 também, né? Vai ter a sequência dos vídeos. As aulas estão em sequência delas mesmas, mas não estão na sequência de vídeo. Por exemplo, eu posso ter a aula 1 no vídeo 67, a aula 2 no vídeo 80, a aula 3 no vídeo 90 e assim por diante, tá? Tem bastante coisa diversa pro meio aqui, muita coisa interessante. A gente está procurando jogar aqui coisa legal, coisa que interessa as pessoas e coisa que vai enriquecer o conhecimento de cada um que assistir, ok? Se caso você tiver interesse nos livros que foi apresentado aí, você entra no www.cnctecnologia.com.br. Lá você vai ver as capinhas dos livros. Você clica na capinha, vai ter o conteúdo detalhado do que você vai poder encontrar lá dentro. E aí, se caso interessar, também tem o WhatsApp nosso aí para fazer o contato. Nós recebemos por boleto ou por Pix, tá? Então é muito simples. Pagou, toda sexta-feira estão com esse negócio
de pandemia, nós estamos restringindo as entregas só em sexta-feira, então todos os pedidos da semana são entregas na sexta-feira. Aí a gente envia um recibo para fazer o rastreamento da entrega do correio, tá bom? Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência aí e tudo de bom para vocês.